Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é sábado, dia 24 de abril, do Evangelho segundo São João. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: Esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: Isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá a vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: É por isso que vos disse: Ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: Vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O ponto crucial da nossa vida, da nossa existência e da nossa fé. O que é que nós estamos procurando? Palavras de vida eterna ou facilidades? Vida fácil. O evangelho de hoje se situa no discurso de Jesus longo sobre o pão da vida, mas particularmente se referindo aos discípulos de Jesus, aqueles que tinham deixado tudo para segui-lo. Nós somos discípulos de Jesus. Todos os cristãos são discípulos de Jesus, porque o seguem, porque o escolheram, foram escolhidos por ele. Então, entre o grupo dos discípulos, que é maior, muito maior do que o grupo dos 12 apóstolos. Algumas vezes os 12 são chamados de discípulos também, porque são, mas nem todos os discípulos são apóstolos. Hoje, para nós, os apóstolos são os bispos, são os pastores, mas todos são discípulos. Pois bem, quando Jesus, então, no discurso sobre o pão da vida, começa a dizer que ele é a carne que será dada para dar a vida eterna, os discípulos de Jesus começam a achar esta palavra muito pesada, muito dura, muito difícil de aceitar. É justificável isso, porque é claro que na tradição judaica, comer a carne é uma coisa impensável, mesmo pela lei de Moisés. O sangue, menos ainda. Quando Israel comia carne, quando os judeus comiam carne, de maneira nenhuma a carne poderia ser misturada com sangue. O sangue não se tomava de maneira nenhuma. Então, uma palavra dura. Claro que eles estão compreendendo de uma maneira errada. Jesus não estava falando propriamente de comer a carne material, está falando do seu corpo, que não será comido como um ato natural da gente se alimentar da sua carne, a não ser dentro do sacramento, a não ser o sacramento, o pão consagrado. Mas Jesus estava falando sobre entrar na comunhão com ele. No entanto, eles, por não compreenderem, não aceitam. Essa palavra é dura demais, não dá para aceitar. Então, por causa disso, eles deixam de andar com Jesus.
o texto diz que eles voltavam, muitos voltaram atrás. O que quer dizer voltar atrás? Voltaram para a sua vida de antes de Jesus. Não andavam mais com ele. Deixaram de ser seus discípulos. No nosso caso hoje, deixariam de ser cristãos, porque não aceitavam a dureza da palavra. Nós que somos discípulos de Jesus, os cristãos, nós estamos procurando facilidades? Seguimos Cristo porque é uma religião interessante, porque satisfaz nossa curiosidade, porque é legal, porque a gente se sente bem estando lá, porque é muito festiva, porque a gente sai de lá nas nuvens. É isso que nos motiva a seguir Jesus? Pois se é isso que nos motiva a seguir Jesus, é bom saber que ainda que essas coisas também existam na vida cristã, no seguimento, o que Jesus propõe é tomar sobre si a própria cruz todos os dias e segui-lo. E seguindo-o, o nosso destino também é a paixão. Parece que, se alguns pensarem bem do modo como eu estou dizendo, mas isso é uma palavra dura. Quer dizer que todo mundo tem que sofrer? Sim, todo mundo tem que sofrer. É uma palavra dura, pois é uma palavra dura. Se o nosso cristianismo é feito de busca de facilidades, de prazeres, de satisfação de interesses e curiosidades e tudo mais, se é feito disso, haverá um momento em que a gente também vai dizer aqui não. Daqui eu não vou mais para frente. Alguns poderiam dizer, mas para que serve essa religião se ela não melhora a minha vida? Não, quer dizer, melhorar a vida melhora, mas ela não resolve os meus problemas. Tem aquela outra que promete resolver meus problemas. Pois é bem assim, é exatamente isso que acontece ainda hoje, que aconteceu naquele momento. E um dado muito interessante, Jesus não está à caça de popularidade, nem de marketing, tanto que ele não faz boa propaganda do próprio segmento, do segmento dos discípulos. Ele avisa das cruzes. Normalmente o marketing esconde as dificuldades e põe em evidência as facilidades. Jesus não. Jesus revela as dificuldades. E então, ele revelando isso, ele mostra que quem precisa dele não é ele que precisa dos discípulos. Os discípulos é que precisam dele. E que ele não está preocupado com o sucesso, com a popularidade, tanto que vira para os 12, para aqueles que ele escolheu especialmente, e pergunta: vocês também querem ir? Como pergunta a cada um de nós, em algum momento nos pergunta isso também. A gente pode achar algum motivo para abandonar o seguimento de Jesus, mas tudo está na nossa escolha, na aceitação da proposta de Jesus ou não. E Pedro fala em nome de todos, dos 12, e fala em nosso nome, o que nós queremos dizer em nome próprio. A quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Como o povo popularmente, de uma maneira muito simples, diz, ruim com Deus, pior sem Ele. Se está ruim com Deus, como seria sem Ele? Ruim do ponto de vista humano, porque pode estar difícil. Mas Ele nos dá palavras de vida eterna. Ele diz assim, o Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. Por isso, o pão da vida não é dado para alimentar a carne, mas o Espírito. As palavras que vos falei são Espírito e vida. E o texto diz que, como Jesus sabia desde o início quem é que tinha fé de verdade, quem é que não tinha
empenhado o seguimento por outras razões, por segundas intenções, ele sabia muito bem e sabia quem o haveria de entregar, então ele disse: é por isso que eu disse que ninguém vem a mim se não for concedido pelo Pai. Ele havia dito: ninguém vem a mim se meu Pai não o atrair. E aqui ele diz: é por isso que eu vos disse. Porque eu sei que tem alguns que me seguem, mas não creem em mim. Tem alguns que me procuram, mas me procuram não pelo que eu sou, mas por aquilo que eles querem que eu seja. E Jesus assim não se dobra. A proposta de Jesus pode ser dura, mas o que nos faz buscar Jesus não é o nosso interesse por facilidades, mas o fato de que só Ele tem palavras de vida eterna. E a carne não adianta nada. O Espírito é que é vida. E as palavras de Jesus são Espírito e vida. Rezemos. Ó Deus, que renovastes nas águas do batismo os que creem em vós, protegei os que renasceram no Cristo, para que vençam as ciladas do erro e permaneçam fiéis à vossa graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.